A guerra entre Israel e o Hamas vai completar um mês e até agora as notícias são péssimas. Infelizmente, as notícias da guerra são muito tristes e o número de mortos, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, são 9.488 palestinos que morreram no conflito travado nessa guerra desde 7 de outubro, sendo esses 3.900 crianças. No entanto, esses números não foram verificados de maneira independente. No lado israelense, as últimas notícias dão conta de 1.400 mortos. Então, até o momento, nós já temos um total de 10.800 mortos, chegando a quase 11.000 mortos nessa guerra. Até agora já foram divulgados 4 listas com nomes de pessoas autorizadas a deixarem a faixa de Gaza. No entanto, o grupo de brasileiros até agora não constou nessa lista. E eles continuam lá, aguardando a autorização para deixarem a faixa de Gaza. O Japão fornecerá 65 milhões de dólares em ajuda humanitária. Principalmente o povo palestino, que já eram muito pobres antes da guerra, irão precisar de toda a ajuda de toda parte do mundo. Antes mesmo da guerra, os palestinos já dependiam da luz fornecida por Israel. Muitas vezes eles necessitam também dos cuidados hospitalares de Israel, que tem uma tecnologia muito boa. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não vai atender um pedido de cessar fogo sem antes ter a libertação dos reféns. Até agora são mais de 200 reféns em poder do Hamas. Infelizmente a guerra traz muitas tristezas e dor. São milhares de famílias desabrigadas, sem casa, sem água e comida, e ainda precisando enterrar os seus mortos. O conflito entre israelenses e palestinos teve seu último confronto com início no mês passado, mas esses confrontos já vêm de muitos anos. E os motivos são sempre os mesmos: questões territoriais, já que as duas nações são descendentes do patriarca Abraão, que foi pai de Ismael, de onde descenderam os árabes, e Isaque, de onde descenderam os judeus. O confronto também é político e religioso. Depois da Segunda Guerra Mundial, logo após o massacre dos judeus na Alemanha nazista, que passaram de 6 milhões de judeus mortos naqueles campos de concentração, que a gente vê, a Organização das Nações Unidas foi criada naquela época, mais conhecida como ONU, propôs a criação de 2 estados, um judeu e outro árabe. Os judeus ficariam com Israel e os árabes eles iriam ficar com a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Os árabes não aceitaram o acordo. Alegaram que ficaram com terras com poucos recursos. A Autoridade Nacional Palestina reivindica a aprovação da ONU da autonomia do Estado palestino. Também exige a retirada dos assentamentos israelenses da Cisjordânia, situação condenada também pelo Tribunal Internacional de Haia. Infelizmente, no meio de todo esse conflito, de toda essa tristeza que a gente vê hoje, estão lá as crianças que seriam, o futuro da nação. É o que a gente sempre diz, é o que a gente sempre espera, que a criança vai ser o futuro de tudo. Elas ficam assistindo a tudo desoladas, tendo seus puros corações invadidos pela revolta da perda dos pais, de irmãos, de parentes e amigos. E essa revolta já vem passando de geração em geração. Então fica aquela pergunta, como se ter alguma expectativa ou esperança em meio aos escombros, em meio a
desolação. O futuro é incerto, em meio a tanta dor e perdas. Uma coisa impressionante que me chama a atenção é que aquela região ali do mundo deveria ser onde deveria exalar mais amor, deveria ser o lugar exemplar para o mundo inteiro, já que as três maiores religiões do mundo se concentram ali. E ali em Jerusalém, no Muro das Lamentações, a gente vê ali representantes do Islã, representantes do cristianismo, representantes do judaísmo, todos ali falando de fé, falando de amor, falando de Deus, falando de salvação, de ressurreição, mas são muitas coisas faladas e poucas praticadas. Você vê que uma disputa territorial, uma disputa religiosa vem gerando tanta dor. E ao invés de existir muito amor naquela região, o que a gente vê hoje é muito ódio, muito sangue derramado, muito sangue inocente sendo derramado também. Isso é muito triste ver o ser humano chegar a esse ponto. Eu vou terminando por aqui e você que me ouviu até agora, compartilha esse canal, passa para as outras pessoas, se inscreva e eu trarei novas notícias em breve. Tenha um ótimo final de semana, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.